morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. E nada de cansaço também. Verei o grande rio da vida, claro, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Um dia voarei de asas, não precisarei foguete ou disco voador, apenas eu ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. As minhas palavras é de gratidão, quero agradecer o meu Deus
por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus, por tudo que eu tenho contemplado na presença do meu Deus. Vejo que grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo, no meio da igreja, cada congregação, por onde a gente anda, a gente vê o agir, a gente sente a presença de Deus. Isso é muito maravilhoso, né, irmão? Nunca se ouviu cantar nessa pouco tempo, meu Jesus já vem, os sinais do tempo, ouço a sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Verei o seu rosto e o que mais? O seu rosto e as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Irmãos, é uma passagem muito forte, porque nós sabemos que a parábola das 10 virgens é para a igreja de Cristo. E seria eu mentirosa dizer que todo mundo aqui irá subir. A palavra de Deus vai dizer que as 10 virgens é comparada com a igreja do Senhor, a qual 5 são prudentes e 5 são nécias ou loucas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o que nós entendemos com isso é que nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual. Eu e você, independente do cargo que nós exercemos, do pastor ao porteiro, todos nós somos responsáveis, independentemente da nossa condição espiritual, né? Vinde benditos do meu Pai, que dei por herança desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Era estrangeiro e me hospedaste, estive nu e me vestiste. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Estava enfermo e foste me visitar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Estava preso, né, e foste me visitar. Aleluia, então eles vão dizer: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, Senhor? Quando foi que nós te vimos com sede? Quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós tivemos o Senhor preso? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando, Senhor, o Senhor estava estrangeiro e nós hospedaste, e o Senhor vai dizer: olha, toda vez que fizeste a um destes pequeninos, farás também a mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por que é tão difícil, igreja, fazer o bem? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E da mesma forma vai ser outro tipo de pessoas que viram pessoas padecer necessidade e não ajudaram. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós vemos alguém precisar da nossa ajuda, e muitas das vezes nós nos negligenciamos e não fazemos aquilo que o Senhor está pedindo para nós fazer. Muitas das vezes o Senhor toca no coração da gente para fazer alguma coisa tão simples. Às vezes simplesmente um abraço, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma visita. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós, como servos e servas do Senhor, às vezes nos negligenciamos e não fazemos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Aleluia, porque às vezes a gente acha que pecado é só matar, é só adulterar, é só se prostituir. Não, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Eu sei fazer o bem, nós, igreja do Senhor, nós sabemos fazer o bem. Então faça o bem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. João 12:26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, esteja também vocês convosco. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará.
Deus nos chamou para ser servos. Deus nos chamou para servir. Independentemente do que somos, Deus, Ele nos chama para servir, para ser diferente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aqui essas virgens carregavam consigo azeite de sobra, né? Azeite com excesso, que nós venhamos todos os dias transbordar na presença do Senhor, transbordar. A palavra de Deus diz que as obras elas não salvam, mas faz parte da nossa vida de cristão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Faz parte da nossa conduta de cristão. Ter boas obras, ser exemplo de servos e servas do Senhor aqui nesta terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai continuar dizendo que todas elas, tanto as nécias como as prudentes, elas sentiram sono e adormeceram. E a palavra de Deus diz que todas ouviram a voz do noivo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Todas ouviram a voz do noivo, mas nem todas conseguiram entrar com o noivo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós venhamos se identificar como as servas, essas servas prudentes, como a igreja do Senhor, que busca, aleluia, que busca estar sempre fazendo as boas obras, sempre constantes, sempre fiéis, aleluia, perseverando na oração, ser constante na obra do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, não deixando de vir apenas um culto festivo, mas congregar, como a palavra do Senhor diz, congregai-vos, não deixe para ser cristão só em casa, não. Congregue, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Congregai-vos, seja fiel, aleluia, a palavra de Deus, aquele que for fiel até o fim, né, dar-te a coroa da vida. Tenho coisa grande para cada um de nós, para aquele que for fiel, para aquele que se permanecer fiel aqui nesta terra, para aqueles que não se contaminarem com este mundo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso, né, é que continha naquelas servas, naquela parte das prudentes da igreja, servos do Senhor considerados prudentes. Irmã, e quem são as loucas, quem são as insensatas? São aqueles tipos de pessoas que deixam tudo para a última hora. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A igreja toda ouviu a voz do noivo, toda ouviu dizer, aí vem o noivo, mas nem todas conseguiram ter um encontro com o noivo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não deixe para a última hora o que você pode fazer hoje. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são os filhos de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Temos que ser diferente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 caças de ouro, aos 7 caçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Pôde suportar
todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. Para o céu, ao encontro